Paz de Cristo seja a todos. Prazer, alegria, mais uma vez estar nesta casa, que é a casa do eterno Deus. Mais uma vez também agradecido pelo convite honroso que nos foi feito. Nosso pastor Djalmi nos permitir somar esse púlpito mais uma vez. Grande é a responsabilidade e espero ser canal de Deus para a tua vida nessa noite. Que a graça do Eterno possa alcançar você de maneira especial, num dia em que estamos aqui ressaltando a importância de uma grande reforma que aconteceu na história da igreja, que ainda continua a acontecer. E eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus ou a acompanhar comigo um texto. Eu quero só ler um verso. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, o verso 2. E vamos tentar fazer uma exposição do que ainda precisamos ser reformados. Louvo a Deus mais uma vez por esse privilégio. Hoje, por ser domingo, a esposa não pôde me acompanhar, teve que ficar lá presa em alguma coisa na igreja sempre, mas louvo a Deus por esse privilégio. Romanos capítulo 12 e o verso 2 diz-nos assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente está falando de reforma protestante, a gente precisa fazer-se algumas perguntas. E talvez a primeira delas que a gente precisa fazer é se houve mais protesto do que proposta. Será que o que mais fizemos foi protestar? Por isso o nome protestante? Será que o que menos fizemos foi propor, para que de fato tivéssemos a experiência, depois de 508 anos de história, de realmente termos sido reformados? Ou, se você quiser, restaurados? Porque esse é um texto que chama-nos a atenção. São 508 anos, porque comemora-se a partir de 31 de outubro de 1517, quando Martim Lutero afixou suas 95 teses lá na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E isso é o marco histórico. Mas a reforma, ela nunca deveria ser apenas para a gente uma questão de um evento. Não deveria ser apenas uma data que a gente lembra e diga: que legal, que bom, que coisa extraordinária, essa data é importante. Ela deveria ser entendida como não apenas um evento histórico, mas um processo. Porque se está se falando de reforma, se está se falando de restauração, se está se falando de reavivamento, se está se falando de voltar a um princípio, enquanto aqui, como igreja militante, esse princípio, é universal, é processual, ele é eterno. Precisa ser alguma coisa que não ficou em 31 de outubro de 1517, alguma coisa que precisa continuar sendo vivo em ti, em mim, em nós, como igreja do Senhor. Por isso que a igreja reformada não é uma igreja perfeita. A igreja que é fruto da reforma protestante não é uma igreja perfeita. Por isso é uma igreja que ainda precisa continuar em processo de reforma. Por isso que o lema Ecclesia Reformata Semper Reformanda Secundum Verbum Dei. A igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus. Tem que ser processo na sua vida, tem que ser contínuo na sua vida, tem que ser alguma coisa que se acontece sempre. Por isso eu tomo esse texto do apóstolo Paulo escrevendo à igreja
de Roma, e dizendo a ela que a gente não pode estar formatados, a gente não pode estar dentro da forma, a gente não pode estar dentro do formato do princípio deste mundo, desta vida, mas precisamos estar experimentando essa transformação, esse processo reformador, restaurador de Deus, sempre no caminhar, para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus todos os dias. Por isso que a gente faz a pergunta: bom, pastor, se o senhor está dizendo que talvez tenha sido mais protesto do que proposta, e que propostas são as propostas da reforma, e que áreas ainda a igreja precisa ser reformada depois de meio milênio, 508 anos, não é meio século, é meio milênio. Ainda precisamos, e como precisamos, talvez mais precisamos, talvez mais do que há 500 anos atrás precisamos. Primeiro, a igreja precisa ser reformada na sua relação com a palavra de Deus. Paulo, quando escreve a sua epístola a um dos seus chamados obreiros, que ele carinhosamente chama de filho na fé, na sua segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, ele vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada, e ela é apta para redarguir, para corrigir, para instruir, para nos tornar perfeitos diante de Deus, diante do Senhor. E nós estamos vivendo uma crise, queridos pastores, queridos irmãos, queridos seminaristas, de autoridade bíblica, porque os púlpitos de hoje estão trocando as escrituras pelas ideias humanas, estão trocando as escrituras por motivações emocionais, psicológicas, coach. Não está se pregando a palavra. O princípio da sola escritura, somente a escritura, que aqui já foi dito, foi esquecido. O que toca a alma é a palavra, o que muda a vida é a palavra, o que transforma o ser é a palavra. Não é a sua ideia, nem a minha ideia, nem a minha ideologia, seja lá do que for, é a palavra de Deus que tem esse poder de transformar qualquer que seja o ser. Só Ele tem esse poder, e diz o profeta Isaías, capítulo 55, verso 11, que ela é poderosa, e a gente tem que crer nisso, tem que deixar de ser apenas a falação, tem que ser o experimento de que essa palavra é poderosa. Deixa que ela age, deixa que ela opera, deixa que ela faz, ela não precisa da sua ajuda, ela só precisa que você a proclame. Ela só precisa que você a professe, ela só precisa que você a experimente, e o resto ela fará. Ela é poderosa para isso. Necessidade de retorno à exposição da escritura. Oh meu Deus, como a gente precisa disso. A igreja tem de ser alimentada pela pregação da palavra. Palavra. A palavra tem que ser cristocêntrica. A palavra tem que ser transformadora, a palavra tem que ser bíblica, não pode ser nada além disso, porque a Bíblia não precisa ser atualizada. Já inventaram essa heresia, já inventaram esse negócio, que tem que atualizar, oh meu Deus, e a gente tem uma criatividade extraordinária, Deus só não fica surpreendido que é onisciente. A gente quer atualizar o quê? Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. O que foi escrito por Moisés 3.500 anos lá atrás é viva e poderosa, e a estatística e a história diz que não há nenhum outro texto do planeta que já mudou tanta vida, da água para o vinho. A palavra é só não mudar, é só não inventar, é só não criar nada, só deixa que ela sozinha resolve o negócio. Ela é poderosa, acredite nisso, crente. Porque eu acho que talvez a gente é o que menos acredita nesse negócio. Acredita nisso, ela é poderosa, é poderosíssima, só pregue a palavra. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela precisa ser lida. E seminarista já sabe. Fica um ano no seminário, não leu a Bíblia toda. No final, antes de receber o canudo, tem que receber uma coça forte. Pega 2 diáconos fortes, dá uma coça primeiro, depois já leu. Ela precisa ser lida.
ela precisa ser crida, ela precisa ser obedecida, ela precisa ser vivida na vida todos os dias. Só isso, nada mais para além disso. E você verá o quanto ela é poderosa para fazer mudanças extraordinárias na sua vida. Sem a palavra não há verdadeira reforma. Não há reforma, não há avivamento, não é reavivamento, nem restauração, nem nada, nada. Não tem transformação, não tem vida, se não tem palavra. A igreja ainda precisa ser reformada na vida espiritual e de piedade pessoal. Presta atenção nisso. O verso 1 desse texto de Romanos 2 diz-nos: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou culto racional de vocês. Jesus vai dizer em Mateus 6,6 que também a gente precisa aprender a essa intimidade, essa relação extraordinária com Ele. Nós precisamos nos restaurar nisso. O cristianismo moderno hoje é um cristianismo superficial. Está faltando intimidade com o eterno. Entendeu? Sabe por que a gente fica nessas crises espirituais? Porque está faltando intimidade. E intimidade tem que andar com Ele. Intimidade tem que estar com Ele. Hoje pela manhã, mostrando a igreja, nossa igreja, eu estava falando sobre Romanos 12:12, quando está dizendo para perseverar na oração. A lição era sobre oração. Persevere na oração, alegre-se na esperança, e fique firme mesmo em meio à tribulação. Presta atenção. Eu vivo uma vida de oração tão confiante de quem é aquele a quem eu oro, que eu tenho uma expectativa, uma esperança de que chegará às minhas mãos, ou que chegará a minha experiência, o que eu preciso e o que eu peço. Mas o texto diz que eu já estou alegre, mesmo ainda não tendo apalpado o que eu estou esperando. E é de onde vem essa alegria? Ela vem da perseverança na oração de quem a quem eu estou orando. E essa alegria, na expectativa de que eu receberei, ela já é algo real hoje, porque mesmo em meia tribulação, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é experiência com Deus, gente. Não é experiência com igreja, não. Tem nada a ver também com seminário, também não. Tem nada a ver com quantas vezes você entrou pelas portas, qualquer que seja a porta da igreja, se você não é deste lugar, desta congregação. Não, tem a ver com experiência com Deus. Aí vem o Nabucodonosor dizendo para os amigos de Daniel de que eles não entenderam. Quando a orquestra tocou, tinha que se dobrar diante da estátua. E aí ele vai e diz: quem os poderá livrar das minhas mãos? Daniel 3, verso 14. Aí no verso 15, ele responde assim: ó rei, nós sabemos quem pode nos livrar das suas mãos. Porém, o senhor precisa saber do negócio aí. Se ele nos livrar, nós estamos livres. Se ele não nos livrar, nós não estamos livres. Mas o senhor precisa saber que nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Percebam a resposta. Eles sabem que Deus pode, mas na resposta não sabe se Deus fará. Bom, aí então, como é que eu fico firme se eu não sei o que Deus vai fazer? Se eu sei quem Ele é, não interessa o resultado. Entendeu? Entendeu? Se eu sei quem Ele é, o resultado sempre será o melhor, porque eu sei de quem eu estou servindo e com quem eu estou andando. É simples. Aí não tem demônio, não tem luta, não tem tribulação, não tem dificuldade, não tem perda, não tem choro, não tem dor. Eu sei em quem eu tenho crido. É isso. Aí por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, que aos olhos dos que estão lá fora, a gente é o quê? Doido. Tudo doido.
maluco? Regula bem na cabeça a gente, não? Como é que o cara está nessa tribulação, tu olha para ele e está com um sorriso 15 pastéis? É doido. Crente doido, doido crente. Porque a gente vive nessa intimidade com ele, entende? A intimidade que ele não falando, já está falando. Intimidade que ele não respondendo verbalmente, já respondeu. Entendeu? É isso. É essa intimidade, a gente precisa ser reformado nisso. A gente às vezes tem tanta aparência e pouca devoção. A gente tem muita atividade e pouca comunhão. Fica triste comigo não. Mas talvez você canta, assovia, chupa cana, dança até a música do tchá-tchá-tchá. Mas é assim, tem comunhão? Talvez a gente está em tanta atividade, fazendo tanta coisa para glorificar o Deus da obra. Mas como é que está o teu andar com o Deus da obra? Está agradando o Deus da igreja, mas como é que está a tua intimidade com o Deus da igreja? A gente tem que voltar a isso. É isso que mantém a gente de pé. É isso que faz a gente estar assim, ó, com aquele narizão para cima, assim, confiante. Aí alguém diz assim, deve estar cheio do dinheiro. Nada, irmão. Não deve ter nem dor de dente. Não vou cantar a minha história para você, não, mas eu estou firme. Por quê? Porque eu sei com quem eu tenho crido. Eu ando com Ele. Ele me dá essa força, essa graça. Eu preciso disso, irmãos. Nós precisamos disso. Dessa vida espiritual, de piedade renovada diante de Deus. Lutero disse, né? O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Significando dizer que a reforma ela começa sempre aqui. Quem é que está sentado aí no trono do coração? Quem é que é o Senhor de verdade? A quem você ouve? Qual é a voz que penetra no teu coração, na tua vida? Eu dizia hoje de manhã a alguns irmãos, a gente autoriza, já falei isso até em sala de aula, a gente autoriza muitas vezes as pessoas a terem um poder sobre nós que elas não têm. Quando você se sente ofendido, você autorizou que a palavra do ofensor te ofendesse. Quando você é acusado, você autorizou que a acusação do acusador realmente chegasse aí. Mas se eu entendo que nesse quadradinho do meu coração, só o Senhor da minha vida que tem poder, e Ele ainda educado, diz, Apocalipse 3:20, é o único que pode chegar chegando, é o único que pode arrebentar a porta, mas Ele ainda vem. Então eu tenho essa intimidade com Ele, não autorizo você a ser maior do que Ele na minha vida. E seja lá qual for a palavra, se ela não for a palavra que edifica, se ela não for a palavra que é o reflexo do que Ele falaria, eu não autorizo que entre e que mude nada, porque essa comunhão começa aqui no coração. Precisamos voltar à oração sincera. Você já sabe que a palavra sincera vem do latim sincera. A oração sincera é intimidade com Deus. Já falei isso em sala de aula uma vez. Um dia eu cheguei na igreja, era aquele dia que eu estava tão assim na prova, e eu falei, Senhor, e aí nós pastores, para poder não vir para a igreja, tem que acontecer um dilúvio, para a gente ter uma boa razão para não vir, né? Aí eu falei, Senhor, que cai aquele toró, chuva torrencial, qualquer coisa, como é que eu vou dizer que eu não fui para a igreja? O pastor da igreja, meu Deus, não pode. Nada, aquele dia foi o dia, aquele domingo maravilhoso, tudo, os passarinhos cantando e tal. Eu falei, Jesus. Aí fui, e naquele dia eu estava na escala da pregação. Aí eu falei, Jesus, agora deu ruim, agora mesmo que eu estou meio revoltado com Deus, como é que eu vou pregar hoje? Aí cheguei, sentei no meu lugarzinho, a minha oração foi essa. Eu vou falar com o Senhor agora, porque mamãe me educou. Minha oração com Deus. O Senhor sabe que eu não estava a fim de vir. O Senhor não me ajudou para eu não vir. Estou aqui por livre e espontânea pressão. Não estou a fim de pregar. Dá um jeito de um do outro, os obreiros aí, um dos pastores auxiliares, se sentir do Senhor para pregar. Porque se eu pregar, o senhor já sabe que vai dar ruim, porque tem a misericórdia da turma aí. Se for o caso de não ter outro, me usa na hora da pregação. Depois para me largar, que hoje eu não vou dizer amém, hoje eu não vou dar glória, hoje eu estou aqui por espontânea pressão, e o senhor sabe. Se der para resolver o meu problema hoje, assim, de resolver eu com eu, o senhor, se não,
não falarei mais com o senhor nesse culto. Amém. Aí estou eu lá. Aí todo mundo olha, vejo para o pastor e diz assim: o pastor está ligado com Deus. O pastor ligado com Deus é um pastor que acabou de fazer essa oração. Aí quando veio um louvor, mas eu fiz uma oração o quê? Sincera. Eu disse como estava Adriano naquele dia. Eu me coloquei diante de Deus dizendo assim: hoje está ruim, ou ando, não sei se tem, que a gente inventa muita coisa de anjo, de repente o anjo com um taco de beisebol, manda ele mesmo, pode vir, sabe, dá umas 3 pauladas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para ver se me resolve hoje. Aí veio o primeiro louvor, aí Deus foi trabalhando. Veio o segundo louvor, Deus foi trabalhando. Aí veio uma outra palavra, Deus foi trabalhando. Irmãos, na hora da pregação eu já estava mordendo a língua, porque eu já queria falar, já antes da hora da pregação. E aí quando preguei, que no final o pessoal disse: pastor, hoje que unção. Eu falei: eu não posso nem te contar a história. Porque é isso que a gente precisa, dessa intimidade com Deus, até o dia que você está mais para baixo do para baixo, mas é essa intimidade sincera, com sinceridade, com arrependimento, com santificação. A verdadeira reforma não começa nos templos, a verdadeira reforma começa no coração. Terceiro, a igreja precisa de reforma na adoração. João capítulo 4, verso 23 vai dizer que o Pai procura, mas procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Nossos cultos estão se tornando antropocêntricos. A gente fala mais de nós. É um Deus, parece gênio da lâmpada, que vem para poder servir você nos seus 3 pedidos daquele domingo à noite, sabe? É como que Deus dizendo: Adriano, eis-me aqui, quais são os seus 3 pedidos dessa noite? E aí, se Deus não atende, a gente fica aborrecidinho, sabe? A testa fica assim meio enrugadinha, a gente fica meio bicudinho, porque o Senhor não nos atendeu, porque afinal de contas não é o Todo-Poderoso. A gente não selecionou aquele versículo sem o contexto: pedi, dar-se-vos-á, buscar e acharei. A gente não selecionou, a gente não vê nem o antes nem o depois, não tem nada de contexto não, é o texto que nos interessa. Aí a gente ainda diz: Senhor, está escrito na tua palavra. Coisa de crente, dizendo ao Senhor da palavra o que está escrito na palavra, que é o que ele acredita que o Senhor da palavra não sabe da palavra, que é o Senhor da palavra. Doideira de crente. Mas aí o homem está sendo exaltado, Deus está sendo esquecido. A música, o show e a emoção estão substituindo a reverência. E eu sou desses, irmãos, que quando eu estou cantando, eu estou lendo o que eu estou cantando. Você prestou atenção nos louvores de hoje? O que estão dizendo de mensagem para nós? Falando da graça, falando da cruz. Você ouviu o que você cantou? Você leu o que você cantou? É essa mensagem que a gente não pode perder. É essa mensagem que a gente não pode deixar, porque senão fica aqueles louvores muitas vezes, ou seja lá qual for a direção em que é Deus nos servindo em todo o tempo, ou sou eu dando decreto a Deus para fazer não sei mais o que. E tem uns louvores aí que está se dizendo que o sujeito vai ser exaltado, e o outro que vai ser humilhado, e que o outro vai ser desbaratado. Meu Deus, onde é que está Deus nisso? A verdadeira adoração é centrada em Deus e é moldada pela palavra. Já foi dito aqui: só lhe deu glória, somente a Ele é toda a glória, somente a Ele. A reforma restaurou o culto com um ato de glória a Deus somente, e a gente precisa voltar a isso. Muitas vezes é o culto simples, muitas vezes é o culto reverente, muitas vezes é o culto bíblico. Nós precisamos, e quando eu digo nós, estamos falando da igreja como um todo, estamos falando do meio protestante, do meio evangélico. Precisamos disso, nós precisamos disso, desse culto que adora ao Senhor. Aí você e eu temos esse vício de dizer assim: e aí, como é que foi o culto? Eu não gostei não. Mas o culto não foi para você. Quem é para você gostar de quê? Não é para você gostar nada não. O culto é para quem? É para Deus. Aí certa feita eu fiz isso na igreja: irmão, quem veio receber? Todo mundo. Eu falei: então vamos embora para casa, porque na verdade quem deveria estar recebendo é quem? É o Deus a quem a gente veio para adorar. Então você não veio para receber, você veio para entregar.
Amém. E começando a entregar a tua vida. Não é só a tua oferta, não é só o teu louvor, é você se entregar diante do Eterno. E Ele é tão bom que quando você se entrega diante do seu altar, Ele ainda estende a sua mão para abençoar você. Que maravilha, que Deus bom. Mas você não veio para cobrar, nem para receber, você veio para entregar. Como é que está a sua oferta hoje? Como é que está o seu sacrifício hoje? É o versículo 1 de Romanos 12. Como é que você está entregando essa oferta a Deus hoje? Você está entregando inteiramente? Está entregando de verdade? Está entregando de maneira poderosa? Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Muitas vezes você está assim, orando a Deus, porque Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Isso é resultado de uma vida de oração e de entrega. Aí eu perguntei a alguns irmãos hoje assim: por que às vezes a gente ora tanto? E a gente ora, mas a gente não está sentindo ainda essa paz, não está sentindo ainda esse coração guardado. Inclusive Paulo vai dizer que ele guardará mente e coração. Está no versículo, o 7. Porque essas são as áreas que o inimigo tenta tocar. O inimigo não vem para poder arrebentar com o pé, com o joelho, com o braço, com a cabeça. Não, ele vem para tentar aqui, ó, a mente e o coração. E por que às vezes a gente ora e essa paz parece não estar presente? Parece que esse coração não está guardado, que a gente ora assim. Isso aqui na minha mão é a minha vida. Aí eu fico assim: Senhor, guarda a minha vida. Senhor, me abençoa. Senhor, eu estou aqui. Senhor e tal. Mas a minha vida está onde? Está onde? Onde é que está a minha vida? Na palma da minha mão. É assim que a gente faz. Vem num culto como esse: Senhor, eis-me aqui. Mas onde é que está a minha vida? Na palma das minhas mãos. Mas quando eu digo assim: Senhor, está aí. Não sei nem por onde começar. Não sei nem o que fazer. Lembra da oração de Josafá? Crônicas 12, verso 20? Ah, Senhor, 3 nações contra nós. Não sabemos o que fazer. Porém os nossos olhos estão postos em Ti. Essa é a adoração que a gente precisa fazer. Essa é a oração que a gente precisa fazer. Entrega na mão dele, larga, não fica segurando não, senão essa paz não vem, senão esse coração não fica guardado, essa mente também não. Aí você sai calmo, sereno e tranquilo. Lembrei desse louvor da época de Noel: calmo, sereno e tranquilo, sigo descanso nesse viver. Aí eu saio nessa tranquilidade. Por quê? Porque eu entreguei na mão dele, porque é com ele, é para ele. Quarto, para a gente fechando essa mensagem, a igreja precisa de reforma em sua ética e testemunho. Jesus diz 2 coisas muito sérias para a gente. Mateus 5, no verso 13, ele diz: vós sois sal. No verso 15 ele diz, verso 14 ele diz: vós sois luz. Se o sal não tempera, para nada aproveita. Se sal for insípido, não tem propósito de ser. Por isso será o quê? Pisado pelos homens. Luz não pode ficar escondida, não pode ficar debaixo de nada, ela tem que estar no veleiro para iluminar, senão não ilumina, perdeu o propósito. E irmãos, quando nós olhamos para o meio evangélico de hoje, tristeza. Acredito que seja a tristeza que vem no coração do pastor João, do pastor Djalmi, cada um de nós, porque a gente olha tanta gente, às vezes envergonhando o evangelho, às vezes são ministros do evangelho, estão envergonhando o evangelho. Teve um último aí que até foi preso aí, que o cara estava vendendo profecia. Meu Deus do céu, o sujeito vendendo profecia. E umas profecias, que eram umas profecias doidas. O cara estava já com muitos milhões, já vendendo profecia. E nem era o sujeito, era um alto atendimento lá, call center. O sujeito, Jesus amado. Meu Deus. Ah, Senhor. E vocês sabem, né? Os meus alunos já sabem. Se Jesus deixar eu encontrar um cara desse, eu digo: Jesus, ajuda. Dá uma força aqui agora,
sabe? Cadê aquele anjo com taco de beisebol? Que a gente tem que, 3 pelo menos a gente tem que dar, né? Uma em nome do Pai, outra em nome do Filho, outra em nome do Espírito Santo. Depois diz assim, se converteu? Agora a gente ora por você. Porque, irmãos, e tem gente que vai na direção desse povo, e que paga, e que dá dinheiro. Nós precisamos de reforma nisso, porque o escândalo e o mundanismo estão ferindo testemunho. Escândalos financeiros, orgulhos denominacionais, materialismo, tudo isso está afastando a gente precisa de reforma disso. A igreja reformada, a igreja que é fruto da reforma protestante, tem de refletir a santidade e a integralidade do Evangelho. Por isso que o Senhor nos chama de sal e nos chama de luz. Distintos do mundo, estamos no mundo, mas não pertencemos a ele. Eu gosto da linguagem de Paulo, Coríntios 2,14, quando ele vai dizer, o bom cheiro de Cristo. Você não precisa ser grande pregador, você não precisa ser um grande expositor da palavra, você não precisa ser um grande cantor, louvor, não, um grande músico, só seja o bom cheiro de Cristo, onde quer que você esteja. No seu trabalho, vão sentir o cheiro de Cristo. No seu lugar de habitar, na sua família, onde você mora, vão sentir o bom cheiro de Cristo, porque eu não preciso de título, eu só preciso de Cristo. E isso nós precisamos ser reformados, restaurados, reavivados. Esse bom cheiro de Cristo tem que estar em nós. Por isso que Paulo vai dizer, inclusive, às mulheres em relação aos maridos e vice-versa, que se ganha, não apenas pela questão da pregação na fala, mas é pelo bom testemunho, quando Paulo orienta a igreja de Corinto também. Por isso que a reforma, ela continua, quando nós vivemos o Evangelho com coerência e com humildade. Você é a Bíblia que estão lendo, você é a Escritura que estão examinando. Então aqueles que convivem com você, não estão abrindo as Escrituras sagradas não, estão olhando você, estão olhando a mim, estão olhando a nós, e lendo-nos, e sabendo se nós estamos de fato vivendo esse Evangelho que nós pregamos. E por último, essa igreja precisa de reforma na dependência do Espírito Santo. A gente precisa estar mais dependente do Espírito Santo. Paulo vai dizer aos Gálatas 5,16 que nós temos que andar no Espírito, para que a gente não cumpra os desejos da carne. Paulo vai dizer aos Efésios 5,18 que a gente precisa também sermos embriagados, não com vinho em que há contenda, mas do Espírito Santo. E irmãos, reforma protestante, e pouco antes também da reforma protestante, nós temos história de tantos homens cheios do Espírito Santo. Charles Finney, Spurgeon, o próprio Lutero, Calvino, homens cheios do Espírito Santo. Miller, por exemplo, um desses que tinha a responsabilidade com um grande orfanato, meu Deus, levando as crianças a orarem todos os dias pelo pão nosso, e certa feita não havia um pão para colocar sobre a mesa, e ele fez aquelas crianças orarem o Pai Nosso, sem saber o que faria no final da oração. Aleluia. Aí aquele que era o responsável pelo mantimento da casa real, acontece alguma coisa lá, que alguns alimentos são dispensos, a coisa fica assim, como que, o que é que eu faço com isso aqui agora? Aí uma voz falou e disse assim, bota isso aí, no carro aí, bota isso aí, não. E eu vou te conduzir, aonde é que tu vai despachar esse negócio? E está lá, está melhorando com aquelas crianças. Pai nosso que estás no céu, santificado seja a nós. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, até que chegue alguém aí. Olha só, a situação é essa. Eu ouvi uma voz assim, e mandou deixar isso aqui. Quando acabou a oração, a porta está sendo batida, se abre a porta, alimento para muitas crianças, para mais de 15 dias, ou um pouco mais.
Intimidade com Deus, dependência do Espírito Santo. Para de agir sozinho. Isso é tão desgastante, é estressante também. E às vezes Deus permite a gente ficar assim, pés e mãos completamente amarrados, que a gente não sabe nem como é que começa. Sabe por que Ele faz isso às vezes? Só para você saber que Ele é todo poderoso, só para você saber que Ele continua cuidando de você, só para Ele saber que continua cuidando da igreja. Situações como essa dessa semana que a gente viu, não precisa nem falar nada, não é? Quem é que guarda a gente? Em quem que a gente tem que confiar? Quem é o nosso protetor? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Aí não é imprudência, não, é confiança. A gente tem prudência no que tem que ter prudência, etc. Mas a gente não vivia naquele temor de que, como se não houvesse um Deus assentado no alto e sublime trono. As igrejas racionais demais, há igrejas racionais demais e há outras emocionais demais. A gente precisa melhorar isso. Aquelas que são racionais demais, o Espírito Santo não tem vez, Deus não opera em coração de ninguém, porque é muita racionalidade da coisa. Mas também tem o outro extremo, Deus também não opera, o que mais opera é a carne humana, porque aí tem um monte de emocionalidade na história. Um vive sem o poder do Espírito e o outro vive sem o equilíbrio da palavra. Mas a gente precisa ser reformados na genuína unidade entre palavra e Espírito. Lembra que Jesus, no sermão que é registrado por João no capítulo 6, ele vai justamente dizer: tuas palavras é Espírito e vida. Ela nos vivifica. Por isso que o Espírito de Deus é quem inspirou a sua palavra, e é o Espírito de Deus que opera através dela. Sem o Espírito Santo não há reforma, porque a letra vai se tornar morta e vai produzir morte, mas o Espírito é que produz vida e vai ser vida em nossa vida. Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você que a reforma de 1517 foi um início. 31 de outubro, que é a data marcante, é o início de um movimento que tem de continuar na sua vida, na minha vida, em nossa vida, na vida da igreja, até a volta de Cristo. Porque a palavra de Deus está dizendo que nós estamos sendo preparados como igreja imaculada, e quando nós chegarmos ao ponto certo, assim, o Senhor volta para buscar a sua igreja. Então a igreja precisa de reforma, sim. Quando o evangelho perde o centro, quando o homem sobe ao trono e quando Cristo está sendo esquecido. Que cada um de nós, que cada igreja local, que cada cristão, que cada servo do Senhor, ungido do Senhor, possa entender que a igreja precisa continuar crescendo, mudando, se reformando na presença do eterno Deus. Você recebe essa palavra? Eu quero encerrar orando com você. Eu não sei se hoje aqui há alguém que ouviu essa palavra e que ainda não teve esse encontro pessoal com Jesus, aquele cuja vida ainda não foi completamente transformada por Jesus. E eu quero convidar você que não deixe essa oportunidade passar, que você hoje possa ser esse que vai experimentar a mudança de vida, vida verdadeiramente transformada, vida verdadeiramente mudada, vida verdadeiramente restaurada na presença dEle. Se há alguém, que esse seja o seu momento, essa seja a sua oportunidade, antes da gente orar. Não sei como você aqui chegou, talvez seja por um convite, talvez seja porque você sentiu de estar aqui, mas se você ainda não teve essa decisão por Jesus, não deixe passar, não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe para outro dia. Há alguém? Você que está aí, seja um moço, uma moça, um senhor, uma senhora, um jovem, uma jovem, não deixe passar a oportunidade de você poder hoje dizer assim: eu quero essa restauração, essa reforma, essa transformação, essa mudança, esse avivamento, essa conversão na minha vida. Alguém?
Permita-nos orar com você e orar por você. Não deixe passar, não deixe para depois, não deixe para um outro momento. Nós vamos orar. E nessa oração, você, servo de Deus, serva do Senhor, coloque-se diante dele e diga: Deus, restaura-me naquilo que eu preciso, naquilo que ainda falta, naquilo que ainda é necessidade, naquilo que o Senhor sabe que eu preciso melhorar, que eu preciso chegar aonde tu queres. Vamos orar. Pai Santo, eu te glorifico, eu te exalto nessa noite, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar aqui na tua casa. Ó Senhor, uma casa que tem valorizado a tua palavra, uma casa que tem pregado a tua palavra, uma casa que não tem esquecido do que é o necessário na vida da tua igreja. E eu te peço mais uma vez misericórdia sobre cada um de nós. Oh Deus, o que em nós ainda precisa melhorar, o que em nós precisa mudar, o que em nós precisa ser reformado, precisa ser restaurado, reavivado. Deus, cuida, como tu tens feito, cada um de nós. Não nos deixe sair deste lugar sem não termos sido tocados de modo especial por ti, porque essa obra não é nossa, não é de nenhum de nós, ainda que a gente tenha o compromisso de pregar a tua palavra, mas é o Senhor que faz, é o Senhor que opera, é o Senhor que age, é o Senhor que ministra. E Senhor, tu já tem usado os teus filhos nas ministrações dos louvores, naquilo que aqui já foi falado também, na leitura dos textos que aqui já lemos de modo congregacional. Ó Deus, continue trabalhando de maneira especial, e que o teu nome seja glorificado neste lugar, não só hoje, mas para sempre, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor?